Amém? Vai dizer assim, olha. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Até aqui, depois lemos mais um pouco. Estenda a tua mão para cá. Pode deixar a tua Bíblia neste mesmo capítulo e versículo. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, queremos, Senhor Jesus, te agradecer por essa oportunidade. Traga-nos, Senhor, a tua palavra conforme a tua vontade, conforme a necessidade do teu povo. Que a tua palavra hoje possa tocar cada coração aqui, Senhor. Que eu seja usado como um instrumento nas tuas mãos, não para falar de mim, mas o que o Senhor tem para a tua igreja. Desde já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero dar um título a essa mensagem hoje que diz assim, ó: 7 coisas que impedem ou atrasam a intervenção divina na tua vida. Vou repetir. 7 coisas que impedem ou atrasam a intervenção divina, a intervenção de Deus sobre a tua vida é o título da mensagem de hoje. Amém? Sabemos que Deus está em todo lugar, Ele é onisciente, onipresente. Né? Deus está em todo lugar, só que Deus não se manifesta em todos os lugares. Amém? Não é em todo lugar que o poder de Deus ele se manifesta. Então, vamos ver algumas atitudes, algumas coisas que temos que evitar fazer para que não impeçamos ou atrasemos o mover de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, olha só o que vai dizer aqui, ó. Aqui vai dizer que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, um homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes e mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Amém? Eu peço que dê um fundo musical para me ajudar. Tá bem, pode aumentar só um pouquinho. Aqui a gente vai ver sobre a história, né, bem rapidamente, de Naamã. Naamã era um general assírio e tinha na sua casa uma escrava de Israel. Só que Naamã era um homem de poder, um homem de guerra, só que Naamã era leproso. E a palavra de Deus vai dizer que aquela serva de Israel diz assim, ó: lá em Israel tem um profeta que ele pode curar. Ela falou para a esposa de Naamã: pode curar ele da lepra que ele tem. E então Naamã consulta o seu rei, e o seu rei manda uma carta até o rei de Israel, avisando que ele queria ser curado. E aí o rei de Israel, ele se desespera. Olha o que ele vai dizer: sucedeu, porém, que ouvindo o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Por que o rei rasgou as suas vestes? O rei estava com medo. Mandou dizer: porque rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Porque no verso 7 vai dizer assim, ó: sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que cure a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. O rei estava dizendo assim, ó: eu não sou Deus para dar vida e para matar. Eu não tenho poder para curar a lepra desse homem. Ele está querendo achar ocasião para entrar em guerra contra mim. Então o rei ele se desesperou. Porém havia um profeta. Diga assim: um profeta na casa faz toda a diferença. Olha a visão do profeta. O profeta ouviu o que se sucedeu e disse assim: Eliseu, por que o rei se desespera? Manda ele vir até mim, porque saberá que em Israel há profeta do Senhor. Aleluia. E aí vamos ler. O verso 9 vai dizer assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Verso 11: porém Naamã muito se indignou. Repita comigo: indignou. E saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá,
pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, Naamã ele já estava com uma ideia, uma ideologia do que iria acontecer. Ele diz assim, aquele homem de Deus vai sair, vai ficar de pé, vai clamar ao seu Deus, vai colocar a mão sobre mim, vai orar e eu vou ficar purificado, curado. Aí o verso 12, não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Por quê? Porque o rio era sujo. Então chegaram-se a ele um dos seus servos. Daqui a pouco eu vou ler isso aqui. Olha só, repita comigo assim. O primeiro ponto que impede e atrasa a intervenção de Deus, o milagre sobre a tua vida, diga assim, é a desobediência às instruções do Senhor. Olha só, Naamã ele recebeu uma instrução do Senhor. O Senhor falou através da vida do profeta Eliseu. Só que Naamã não foi como Naamã esperava. E Naamã ele volta indignado, reclamando, atrasando o seu milagre. Por quê? Porque não tinha sucedido do jeito que ele queria. Mesmo assim é na minha e na tua vida. Muitas vezes você pede algo a Deus. Deus tem um milagre para fazer. Só que porque não é da forma que você quer, você fica murmurando, fica reclamando e fica indo em direção contrária. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre a resposta que você precisa vai agradar o teu coração. Naamã era um homem de guerra, Naamã tinha liderança, Naamã queria ser bem recebido, Naamã queria ser bem tratado, e ele não foi recebido nem pelo profeta. O profeta mandou o quê? Um mensageiro, vai lá e dá o recado. Isso a gente já vê que começou a ferir o ego dele. E daí a instrução foi muito simples, vai e manda ele mergulhar 7 vezes. E ele começou a colocar dificuldades sobre aquilo. Mesmo assim, muitas vezes Deus te dá uma instrução e é básica e você não consegue cumprir. Vou te dar um exemplo. Êxodo 14:14. Eu pelejarei por vós e vos calareis. Quantas vezes tem pessoas que no meio do relacionamento Deus diz assim, fica calado, você abre a boca. E começa a gerar contenda, a inflamar o coração. Né? Porque as irmãs estão rindo ali. Ô glória. Não é assim? A palavra diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Então, muitas vezes, a resposta do Senhor, muitas vezes a solução que Deus tem para a tua vida é algo tão simples, mas como não está de acordo com o que o teu coração quer, você começa a ir em direção contrária. Naamã, em vez de mergulhar no rio, ele foi em direção contrária, reclamando. E o Espírito Santo de Deus está nos falar a essa noite, para dizer assim, quantas vezes, para quantos Naamã eu tenho pregado aqui, quantas vezes Deus já te deu instrução básica na tua vida, de uma obediência, né? De uma submissão, seja lá o que for, e você vem desobedecendo a Deus, retrucando. Coloca a mão no teu coração e diga assim, eu tenho que obedecer a Deus, não ao meu coração, porque o meu coração é enganoso. A palavra do Senhor vai dizer, enganoso e apressadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Então aqui vemos uma luta no interior de Naamã. Uma era a voz de Deus, outra era o seu interior. Muitas pessoas passam por isso. Deus fala uma coisa e você sente outra e você fica naquela briga. Olha para o teu irmão e diga assim, obedeça a voz do Senhor. Aleluia. Então, o que vai fazer você crescer espiritualmente, né? Você vem para a igreja para quê? Para crescer espiritualmente, para receber bênção. Só que o que vai fazer você crescer na vida como um todo, não é só você vir à igreja, é você ouvir e obedecer. Seguir a instrução que está sendo dada na palavra. Não é assim? Aí tem pessoas que dizem assim, pastor, meus relacionamentos nenhum dá certo. Porque você está escolhendo segundo a tua vontade. Porque muitas vezes na palavra, Deus já disse, essa pessoa não é para você, você vai e insiste. Aí tem o quê? Consequências. Aí diz, o Senhor não me ama, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a tua desobediência. Se Naamã não mergulhasse,
O milagre dele não aconteceria, não era porque a culpa era de Deus e nem do profeta. A culpa era pela desobediência dele. Tem vezes que Deus já usou alguém para te falar assim, olha, a resposta do teu milagre está em fazer isso, isso e aquilo. E você insiste em fazer ao contrário. Ele diz assim, aquele profeta não é de Deus não, que não se cumpriu. Será que você cumpriu todo o passo a passo que Deus está te dando? Aleluia. Glória a Deus. Então, Naamã, ele atrasou a benção dele. Aí o verso 3 vai dizer assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma coisa grande, alguma coisa grande, porventura não a farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha só, os próprios servos dele disseram assim, meu pai, o que o profeta te pediu é algo tão simples. Se ele te pedisse coisa complicada, você aí faria. Tem vezes que o teu milagre é uma decisão tão simples que você tem que tomar. Muitas vezes é um não que você tem que dar. Não é assim? E você não consegue enxergar. E aí Deus coloca como conselheiros na tua vida pessoas para se levantar e te dizer assim, olha, a direção é essa. E você muitas vezes não quer escutar. Olha só, se Naamã não tivesse servos fiéis que lhe mostrassem o propósito, ele não chegaria até o seu milagre. Porque ele já estava decidido a ir embora. Então foi o servo dele que disse assim, meu pai, o que ele te pediu foi tão simples, porque você não faz? E aquilo gerou o quê? Uma reflexão na cabeça dele, ele disse assim, realmente, é algo tão fácil, eu vou fazer. Aí o verso 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Deus vai te dar instrução, às vezes simples. Aleluia. Você tem que aprender a ouvir e a obedecer na simplicidade do Senhor. E você será bem sucedido. Segundo ponto, repita comigo, diga assim, orgulho. Livro de Daniel, capítulo 4, verso 30. Vai dizer assim, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com uma força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só, o rei Nabucodonosor aqui estava se exaltando, né? Porque ele levantou aquele reinado, a Babilônia. O rei Nabucodonosor era um rei muito bom em guerras também. E ele levou a Babilônia para outro nível. Só que aqui a gente vê que ele está se exaltando dos seus méritos próprios, não sabendo que era Deus que tinha permitido e dado toda aquela sabedoria a ele. Vamos ver depois o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ficou igual um bicho. Deus tirou ele do meio daquele povo e ficou pastando igual animal, até voltar a ser humilde. A mesma coisa foi como Naamã. Eu creio que o primeiro motivo e a primeira ocasião que gerou a indignação de Naamã foi o orgulho, porque ele queria ser bem recebido, ele queria que o profeta fosse até ele, e como não foi do jeito que ele planejou, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu o quê? Porque ele tinha o quê? Orgulho, ele era um homem orgulhoso, então ele tinha uma forma de querer ser tratado. Diga assim, o orgulho não pode impedir a bênção do Senhor chegar na minha vida. Livro de Isaías, capítulo 2, verso 11, vai dizer assim, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez, orgulho, será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Deus está dizendo que no grande dia, todo orgulho, toda altivez, tudo que você acha que não é coisa nenhuma, vai ser abatido. Porque só o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Terceiro ponto, repita comigo, mais companhias. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos, é porque a palavra é longa, eu queria abreviar um pouquinho. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Gênesis capítulo 13, verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte.
e do sul, e do oriente, e do ocidente. Glória a Deus. Olha só. Gênesis 13, 14. Olha o que Deus vai dizer. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha. Abraão, né? Deus falou assim, ó, sai da tua casa, da tua parentela, não é assim? E vai para uma terra que eu te mostrarei, terra que mana leite e mel, terra abençoada, e lá eu irei te abençoar. Creio eu que Abraão, porque não poderia ter filho e a sua esposa já estava avançada de idade, ele pegou seu sobrinho chamado Ló e disse assim, ó, vai comigo, acho que por uma carência, não sei, queria adotar como filho, a Bíblia não relata. Mas ele vai com Ló, e a palavra de Deus diz que eles começam a suceder financeiramente, com que o rebanho de Abraão é tão grande, e o de Ló também, que chegou um momento deles ficar impossível a pastar junto. Tinha muito rebanho para pouco pasto. E aí eles começaram a discutir. E Abraão chega para Ló e diz assim, ó, para nós não entrarmos em contenda porque somos irmãos, vai para um lado que eu vou para o outro. O lado que você escolher será aquele que eu vou te dar. Ló, com olho grande, vamos dizer assim, viu o lado que tinha grandes ribeiros de água, grande pastagem, e disse, eu vou para ali. Não sabia ele que estava indo para Sodoma e Gomorra. Mas olha só onde eu quero chegar. Aí Gênesis 13,14 vai dizer assim, ó, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ou seja, até Ló estar com Abraão, Deus não tinha falado nada com ele. Tem vezes que Deus só vai falar com você quando você se apartar de pessoas que Deus não quer mais na tua vida. Até aquele momento Deus estava em silêncio. Depois que Abraão disse, Ló, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, aí Deus começou a falar com Abraão. Aleluia. Tem vezes que Deus já falou para você que essa amizade não vem dele. Tem vezes que Deus falou para você não contar os teus sonhos. E muitas vezes você não tem dado ouvido. E diz, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Porque nada de novo acontece na minha vida. Porque você está no meio de pessoas ou andando com pessoas que não era para estar. E olha só, Ló era família. Era sobrinho, filho do irmão. É forte isso. Então, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para o norte, o sul, o oriente e o ocidente, e lá eu te darei. Ou seja, a bênção do Senhor só chegou por completa na vida de Abraão, depois que ele tirou pessoas que não era para estar andando com ele. Porque a promessa do Senhor só cabia a ele e a sua casa. Tem terras e tem lugares e tem pessoas que não vão poder andar com você para um novo nível. Você precisa entender isso. E muitas vezes o teu coração enganoso, por ter compaixão, você vai continuar retendo aquelas pessoas na tua vida. Isso vai atrasar a bênção do Senhor. Amém? Outro exemplo é José e seus irmãos. Que todo mundo aqui, eu creio que sabe a história de José. Se o Senhor Jesus não usasse ocasião, se Deus, para apartar José dos seus irmãos, ele nunca viveria a promessa de ser governador do Egito, né? Então, estratégias do Senhor. E muitas vezes as estratégias do Senhor doem na nossa vida. Porque eu creio que Abraão não queria ter se apartado de Ló, porque senão não teria chamado ele para andar com ele, né? José não queria se apartar dos seus irmãos, tanto é quando ele foi abandonado, vendido, colocado naquela cisterna, ele se entristeceu e muito sofreu. Você vê que quando ele encontra os seus irmãos, ele chora amargamente por tudo que tinha passado, mas ele entende que era plano de Deus, porque aonde Deus queria chegar, o plano que Deus tinha para a vida dele era só para ele. Os seus irmãos não cabiam naquele plano. Quando Deus tem algo grande na tua vida, Ele vai te separar de certas pessoas. Ele também vai te unir a outras pessoas que estão relacionadas ao mesmo propósito que você. Vai ter lugares que você vai ter que ir sozinho. Vai ter lugares que você não pode levar os teus familiares, os teus amigos, os teus irmãos, porque vai atrapalhar o propósito de Deus. Ei, Abraão era abençoado até certo ponto. Chegou uma hora que não dava mais para crescer os dois juntos. Planos diferentes. Ló, teu plano é um. Abraão, teu plano é outro. Abraão, tu vai mais além.
Para de querer levar bagagem que eu não mandei. Aleluia. Vou dar um segundo exemplo. Samuel, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Samuel, ele foi ungir a Saul como rei. Olha a estratégia do céu. Samuel vai até o encontro de Saul, quando Saul procurava pelas jumentas. E unge Saul como rei. Porém, antes dele ungir, ele diz assim, para Saul: pega o servo que veio contigo e manda ele sair. Tem pessoas que não podem ver a tua bênção. Tem pessoas que não podem ouvir o que Deus tem para a tua vida. Samuel, aleluia. Samuel, ele disse assim, eu vou te ungir, Saul, mas manda o teu servo sair, porque o que Deus tem é só contigo, ninguém pode ouvir. Tem vezes que o plano que Deus te dá, você não pode contar para ninguém. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Muitas vezes Deus quer falar contigo, mas a tua língua é tão grande que Deus diz assim, se eu falar com ele ou com ela, ele vai estragar tudo, porque vai contar que não é para contar. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, que Samuel ungiu Saul e mandou o servo de Saul sair dali. Aí ungiu ele em secreto. Diga, o segredo é uma das chaves para o sucesso. Depois disso, Saul, ele saiu dali e foi ter de encontro ao seu tio. O seu tio estava ali procurar e disse assim, o que é que o profeta falou contigo? Vê se ele vai dizer o que foi. Ele disse assim, não falou nada, só disse que encontraram a jumenta. Cadê que ele disse que foi ungido como rei? Estratégia do céu. Ele sabia, se contasse ao tio dele que ia ser rei, ia se levantar inveja, ia se levantar contenda, ia se levantar muitas coisas. Assim como José contou o sonho para os irmãos. Então, muitas vezes Deus, ele te conta e te fala algo que é só você e ele. Aí você para e fala assim, Senhor, porque o Senhor não me conta segredos? Tem tantas pessoas usadas por Deus que o Senhor fala, porque tem boca fechada. O segredo para Deus estar sempre falando contigo e te honrando é você manter o segredo de Deus com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha o que vai dizer Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para o teu irmão e diga assim, selecione quem você anda. Ou seja, se você estiver num lugar contaminado, você vai se contaminar também. Se você estiver num lugar de pessoas que só pensam pequeno, você nunca vai conseguir ser grande. Ei, aleluia. É por isso que muitas vezes Deus precisa te tirar do meio da tua parentela, do meio daquele bairro, do meio daquela cidade, país, porque o sonho que Deus tem para a tua vida é tão grande que ali não te cabe mais. Só que você começa a achar ruim, não entende o porquê está tão difícil. Deus está dizendo assim, é porque os planos que eu tenho a respeito de vós são planos de bem, não planos de mal, plano para abençoar e prosperar. Ei, Deus diz assim, o que faço hoje não sabes e não conheces, entenderás amanhã. Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto, repita comigo assim, o quarto ponto são as más decisões. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 15. Olha o que vai dizer. Então ela lhes disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Aqui está falando sobre Sansão. A gente viu que Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Ele era nazireu, ele tinha um voto, não passar navalha na sua cabeça, não entrar em contato com bebida alcoólica, não pegar em coisas mortas. Tudo que não podia, Sansão fazia. Sansão se deita com prostituta, Sansão toma mel do cadáver de um leão, Sansão faz tudo que Deus disse que não podia. Repita comigo, as más decisões irão levar à tua ruína. Ou seja, Sansão tinha um propósito, ele nasceu, a sua mãe era estéril, a sua mãe pediu muito por um filho e consagrou aquele filho a Deus. E Deus demonstrava a sua glória e o seu poder através da vida de Sansão.
né? A gente viu que Sansão era um homem de muita força e ele sempre vencia o exército inimigo. Mesmo ele errando, Deus sempre estava com ele. Só que a gente vai ver que Sansão estava sempre tomando mais decisões. E sempre achando, dizendo assim, ó, sempre vai haver uma segunda chance. Ele toma o mel da carcaça de um leão e quase vai perecer. Aí ele vai e clama ao Senhor por misericórdia. O Senhor revigora as forças dele e ele mata aqueles homens em guerra. Escapou, quase que não escapava. Ou seja, Sansão estava sempre brincando com a bondade do Senhor. Diga para o teu irmão, não brinque com a bondade do Senhor. Tenha zelo por aquilo que Deus te deu. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Olha só, o que Deus te deu, o poder, o dom, a graça, a virtude, seja lá o que for, não é para você usar da benevolência e vontade de Deus, é para você ter zelo. Sansão não tinha zelo. Sansão estava sempre tomando má decisão, porque eu acho que ele pensava assim, ó, eu sou escolhido mesmo, sempre que eu errar, Deus vai chegar ali, porque era o que tinha acontecido até aquele momento. Só que Sansão não sabia que tinha até um certo ponto que ele poderia ir, depois não poderia passar mais. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te dá algo grande, o inferno está o tempo todo tentando te parar. Muitas vezes você se alegra, Senhor me deu uma grande bênção. Se alegre, mas tenha prudência, porque maior vai ser o ataque. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, Sansão ele não se atentava àquilo, que ele era uma grande bomba para o povo inimigo, e que o inferno estava tentando sempre pará-lo, e ele não dava ouvido à obediência e à instrução do Senhor, né? Então, vamos ver que, creio eu que lá no verso 19, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Sansão deita e adormece no colo de Dalila, depois de ter revelado o seu segredo. Meu segredo é, eu não posso passar navalha na cabeça, porque se raspar, as minhas forças se vão. Ela faz o quê? Então dorme aqui no meu colo. Deus está dizendo assim, em quem você tem confiado? Qual o colo que você tem dormido? Olha só, Sansão dormiu no colo da mulher que tentava matá-lo. Confiou quando Deus disse para ele não fazer aquilo. A desobediência, a má decisão, vai levar à tua ruína. Livro de Gênesis, capítulo 16, verso 1 ao 2, vai dizer assim, ó, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Em algumas versões está Sara, tá? Em umas fala Sarai e outras fala Sara. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha só. A própria esposa de Abraão, movida pelo temor de estar com a idade avançada, não é assim? Ela deu um má conselho e Abraão teve uma má decisão. Disse assim, ó, não vamos esperar essa promessa de Deus não, porque aos nossos olhos é impossível. Pega a minha serva egípcia e faz um filho com ela. A má decisão de Abraão está tendo consequência até hoje. Não é assim? A guerra que está acontecendo em Israel é nada mais, nada menos do que essa decisão. É os filhos de Agar e os filhos de Sarai. Ismael e Isaac, um lutando com o outro. Má decisão na tua vida pode gerar consequências até o final dela. Por conta da má decisão de Abraão, os filhos dele estão em guerra. Até hoje o povo sofre por conta de uma má decisão. Amém? Quinto ponto, repita comigo, diga assim, localização. O quinto ponto que pode impedir ou atrasar o propósito de Deus na tua vida é a localização onde você se encontra. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Então, olha só, Abraão tinha promessa, mas a promessa só se cumpriria em outra terra. Tem vezes que os teus negócios... Eu tenho uma mensagem muito forte no YouTube que diz assim, sinais que Deus não te quer mais naquele lugar. Rejeição,
tudo que você faz não dá certo. Você vai passar por calúnia, você vai passar por apertos financeiros, solidão, parece que ninguém te entende, parece que está tudo contra você. São sinais que Deus quer te levar para outra localização. Abraão, você vai ser muito abençoado. Aleluia, glória a Deus. Você será muito abençoado, porém em outra terra, porque o que eu tenho para você aí não te cabe. Tem vezes que na tua cidade, na tua parentela, não vai caber o tamanho do propósito que Deus tem para você. Sabe por que muitas vezes Deus te leva para outro lugar? Para extrair o teu melhor. José, quando estava na casa dos pais dele, a palavra de Deus diz que ele era mimoso ou mimado. Ele nunca conseguiria ser governador, estando debaixo das asas do seu pai. Ganhando a túnica colorida, os irmãos saindo para trabalhar e ele lá esbanjando, quem ganhou a túnica foi eu, Então, vai ter vezes que Deus vai te levar para uma terra solitária, para uma terra que você acha que é dificuldade, para lá Ele extrair o teu melhor e você ser abençoado por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 26 diz assim, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha só, Moisés se despiu de tudo aquilo, todas aquelas riquezas, que lá no Egito tinha para dar ele, para viver o propósito de Deus. Moisés entendia, aqui não vai dar, nessa terra, não vai dar para eu viver o propósito que Deus quer para a minha vida. Então Moisés, ele rejeitou, olha o que diz assim, ser maltratado com o povo de Deus. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Olha só, tem vezes que Deus ele tem que tirar da tua terra, porque tem pecados que você nunca consegue sair dele. Eu já conheci pessoas que têm um relacionamento que Deus já disse assim, não é da minha vontade, só que aquela pessoa sempre está lá batendo na porta. A pessoa diz, pastor, mas eu não consigo sair daquilo. Deus vai te tirar dali. Aleluia. É preciso. Amém? Sexto ponto, repita comigo, conformismo. Gênesis capítulo 15, verso 13 ao 14, vai dizer assim, Então disse Abraão, saibas de dar certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos, repita comigo, 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual servirão e depois sairão com muitos bens. Isso aqui é Gênesis capítulo 15. É Deus falando que o povo ia ficar escravo 400 anos. Olha o que vai dizer Êxodo capítulo 12, verso 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Espera aí, Deus falou que seriam 400 anos. Aqui em Êxodo está dizendo que já foi 430. Por que dos 30 anos a mais? Repita comigo, conformismo. Quando você se conforma com a situação que você está, Deus não vai interferir. A vontade de Deus era que o povo fosse escravo 400 anos. Passou 30 anos a mais pelo conformismo do povo. O povo não queria sair daquela situação. Quer uma prova? Moisés tira o povo do Egito, deixa de ser escravo, vai para o deserto. Quando sobe para a montanha, o povo volta a fazer as mesmas práticas do Egito. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar. Não é assim? Então demoraram mais 30 anos daquilo que Deus tinha planejado de servidão para eles. O conformismo, diga assim, o conformismo vai atrasar a promessa do Senhor sobre a minha vida. Sétimo e último ponto para encerrar a palavra. Diga assim, atmosfera satânica. Livro de Daniel, capítulo 10, vai dizer que
Daniel, ele diz assim, Daniel 10, 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aí no verso 11 ao 13 vai dizer, e me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo, como me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, diga primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Verso 13 vai dizer, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por mais 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Daniel, ele recebeu uma notícia, no ano de Ciro, o rei da Pérsia, que haveria grande conflito naquele povo, e ele se entristeceu. E ele se entristecendo, ele jejuou por 21 dias, e no 21º dia o anjo vem com resposta a dizer, Daniel, desde o primeiro dia que você suplicou e começou a orar, a resposta do céu já foi mandada. Mas teve um príncipe da Pérsia que me resistiu, ou seja, a atmosfera satânica. Muitas vezes a bênção do Senhor, ela já foi liberada para a tua vida, mas você está debaixo de uma atmosfera satânica. Pastor, o que eu preciso fazer? Insistir na obediência, insistir no jejum, insistir na oração. É a chave para destravar tudo que o Senhor tem para a tua vida. Então, muitas vezes, tem pessoas que não entendem o porquê a bênção não está a chegar. Deus está dizendo assim, insiste mais um pouquinho. Jejua mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, que vai ser destravada a tua bênção em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus que o reino dos céus é tomado à força. Se é tomado à força, não vai ser fácil a tua bênção chegar, mas ela vai chegar. Mas você tem que tomar a força. Se o principado está guerreando, você tem que ser maior do que aquele principado. Se está no nível de batalha, você tem que ir no nível mais profundo na batalha. Você tem que ir mais fundo na busca e na oração, até a tua resposta chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Quero estar chamando a equipe de louvor. Vamos estar clamando pela presença do Senhor. O livro de 1 Coríntios 14. 1 e 2 Coríntios, me fugiu a memória agora. 14, Paulo vai dizer assim: que farei, pois eu? Orarei em língua e orarei com entendimento. Cantarei em língua e cantarei com entendimento. Porque se eu oro em língua, o meu entendimento fica sem fruto. Paulo, ele está nos dando exemplos de uma boa oração. Você que é batizado com o Espírito Santo, o orar em língua é uma chave de acesso para o mundo espiritual. Você que quer ir mais fundo, você quer ir além no Espírito, você tem que orar em língua, você tem que louvar em língua, você tem que orar e cantar também com entendimento. Se você não é batizado com o Espírito Santo, não tem problema, você canta com o teu entendimento, ora com o teu entendimento. Mas é muito importante que você se desconecte